Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse vídeo também é baseado naquela treta, né? A maior treta da TV brasileira, que foi entre a Rede Record e a Globo. Se eu não me engano, o motivo foi os jogos que a Record também queria exibir e a Globo quer exclusividade, e de repente uma começou a falar mal da outra e uma começou a mostrar os podres da outra. Então são matérias antigas, mas que elas servem para nesse momento mostrar como a mídia realmente é podre, como as pessoas são facilmente manipuladas. Eu vou mostrar a série de reportagem para você e quero deixar aqui bem claro que nós respeitamos toda e qualquer fé e religião das pessoas, tá certo? Cada um tem o direito de seguir e acreditar no que quiser, até porque, e a gente não deve estar se metendo, até porque Cristo deixou isso bem claro, que naquele dia eu não vou pagar pelo meu filho não vai pagar por mim, e cada um será responsável pelos seus próprios atos. Então não tem por que eu ficar metendo a colher, né, no seu feijão. Cada um que viva conforme acha que é o certo. Então eu não estou aqui para criticar o fato das pessoas irem para a igreja, né, das pessoas estarem dentro do sistema religioso, até porque também está bem claro nas escrituras que onde estivesse 2 ou 3 orando, né, Cristo estaria ali, Deus estaria presente conosco. Então imagine se uma igreja tem milhares de pessoas ali em busca de Deus. Ah, Davi, mas o pastor está usando de má fé, está fazendo aquilo ali para enriquecer. Sim, eu acredito que um Edir Macedo, por exemplo, a gente vai comprovar isso aqui no vídeo, ele é um mega empresário que entrou nessa realmente para ganhar dinheiro, é o que parece. Se realmente ele tem fé, é uma fé totalmente distorcida, né? Ele entendeu tudo errado. Mas existem bons pastores, existem pessoas que realmente estão dedicadas. Eu até vou exibir um pequeno trechinho de um pastor, se eu não me engano, é da Igreja Universal também, e ele chega a entrar num rio de fezes para demonstrar a sua fé, pagar promessas e tirar os males que ele acredita das pessoas ali que estão sobre ele, e ele vai entrar ali para se purificar disso. Então veja esse vídeo e você vai ver que não é... O cara tá arriscando a própria vida, entrar num rio cheio de fezes, é claro que você tá arriscado a pegar qualquer tipo de doença. A pessoa não faz isso só por dinheiro, porque tem um certo limite para isso também. Então veja aí comigo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu quero dizer para você que eu estou aqui pela 4ª vez. Como você vê, você está vendo aqui. Aqui são os jetos fecais de pessoas, de animais e cachorros. Então, eu quero dizer para vocês que muitas são as dificuldades, muitas são as coisas que tem colocado. Você vê, a água está com muito mau cheiro. A gente não está nem suportando ficar aqui, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para usar a minha fé, para fazer com que o milagre venha acontecer na sua vida, porque eu não aceito ver você chegar na igreja sofrendo e continuar sofrendo. Eu quero dizer para você que eu estou fazendo isto para que Deus venha mudar a sua vida, para que Deus venha mudar a sua situação. Em nome do Senhor Jesus. Filma ali, por favor. Aí. Nossa, eu tô aqui perto do Em nome do Senhor Jesus. Nem vi isso aqui. Como você vê, aqui são jetos fecais. Jetos fecais, a gente até pisamos em cima. Muitas são maus cheiros que tá vindo aí. É de animais, é de pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que isso aí o diabo coloca para querer nos desanimar a gente. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para Deus te abençoar, para Deus purificar a sua vida, assim como Ele purificou a de Naamã. E eu quero dizer para você está vendo, aqui são as digitais das pessoas, aqui são os pedidos, fotografias, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão precisando de um milagre na sua vida financeira, na família, na saúde, uma libertação, uma restauração do casamento. Olha, eu quero dizer para vocês que o meu Deus vai mudar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar mergulhando novamente, o 4º mergulho,
E eu quero dizer para vocês que a mão de Deus vai atuar na sua vida e o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar molhando, amém? Eu vou estar molhando essas fotografias. Eu vou mergulhar com todas elas, porque eu prometi para o povo que ia mergulhar com todas, e eu vou mergulhar. E Deus vai estar atuando na sua vida, Deus vai fazer um milagre acontecer, em nome do Senhor Jesus. Acompanhe a gente agora. Você está vendo aqui os lixos, os entulhos, amém? E eu quero dizer para vocês que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai purificar, Deus vai transformar, Deus vai fazer um milagre acontecer, o impossível se tornar possível na sua vida, em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe com o mergulho, em nome de Jesus. Como você vê, acabei de dar um mergulho e eu tenho certeza que a mão de Deus está atuando na sua vida. E Deus já está purificando, como você vê, esse rio sujo, poluído. Eu estou aqui fazendo igual Naamã fez. E Deus mudou a vida de Naamã, assim Ele vai mudar a sua também, em nome de Jesus. Você agora vai nos acompanhar, subir o monte com um galão. E Deus vai te abençoar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, meu caro irmão, como você viu aí, tem que ter realmente muita fé para fazer isso. Eu acredito que já passa ali da ambição. Porque se fosse só ambição, o cara poderia fazer outras coisas, não precisaria chegar a esse ponto. Mas você vê que ele faz questão de fazer, porque até pela expressão no rosto dele, você vê que o cara realmente acredita. Então, é o que eu digo a vocês. E o extremismo, ele sempre é prejudicial, seja de um assunto que for. Você colocar todo mundo na mesma bandeja, né, todo mundo no mesmo balaio, não dá certo, seja qual for o assunto. Tem pessoas que estão realmente dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, que realmente têm a intenção de ajudar outras pessoas. E são justamente essas pessoas que são sugadas pelos grandes magnatas, por esses caras como o Silas, como o Edi, não é? Como o outro do chapéu, toda vez eu esqueço o nome dele, rapaz, o Valdomiro Santiago. Esse tipo de pessoas aí que realmente são mega empresários, né? Que ficam enriquecendo e enriquece justamente da fé alheia. Desses outros pastores que pelo menos no começo pensam realmente em divulgar a palavra de Deus, ajudar outras pessoas que estão com a fé baixa ali. E em cima dessas pessoas eles começam a realmente ganhar o dinheiro em cima delas. E para piorar a situação, depois com o tempo, com as doutrinações que eles vão passando ali através de cursos e isso é aquilo, regras das próprias instituições, acabam transformando os caras em lobos devoradores. Mas acredito que pelo menos num primeiro momento eles não entram com essa intenção. Agora eu vou mostrar para vocês as séries de reportagem da Rede Podre de televisão, mostrando quem de fato é o Edir Macedo e como ele conseguiu ficar tão rico, não é? Então é um vídeo que você deve prestar muita atenção, irmãos, porque você deve repassar as informações aqui pra frente, tá certo? Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Como humilde, não pode ser assim, você tem que chegar a esse povo. Ó, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, quem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador, há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do bispo Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do bispo Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o bispo Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não era mais aquelas reuniões espirituais, cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. O valente, o macho. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, essa palavra, então joga no fora. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. A gente poderia fazer isso também, para dar oferta, para dar envelope branco. A pessoa não bota nome, não bota endereço, não bota nada.
o pedido vem no coração e a oferta vem no coração. Já fiz isso. Aproveita e Poxa, coisa boa. Agrada do Senhor e satisfaz o desejo. É o pedido lá. Eu tô recebendo oferta até hoje. É esse oculto. Eu fiz uma coisa lá, eu recebi a oferta até hoje. O que você vê? Desafio dos mil. Desafio dos mil, fala. A pessoa pega o envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1.000 cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Dentro da igreja não dá nada por ele. Vai lá. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, nessa fita, o Bispo Macedo, Pastor Paulo Roberto, o Bispo Rodrigues, o Bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, Pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o Bispo Paulo Roberto, o Bispo Gonçalves, o deputado federal Odinila Provida Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, senhor Vieira, aquela indústria que comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Ele foi por dentro ou foi por fora? Só pagou como? Por dentro ou por fora? Por caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? Isso aí é no hotel em Jerusalém, e a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Então, vou tirar a roupa, hein, malandro? Ó, o problema é o seguinte. Ele vai passar lá, não. Ele vai passar lá. Ó. Mas isso é um pastor da igreja. É o líder da igreja, Bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, se fazia na própria sede da igreja. Até um lanche que era servido era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois que ele mudou essa visão, passou a ser feito em hotéis 5 estrelas, grupos de mais de 100 pessoas, gastos com lanchas, com iates, convidados ilustres, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. Quem é esse que está nadando em Angra dos Reis? Esse é o Bispo Sérgio von Helder, que há poucos dias se tornou uma figura tão polêmica no Brasil, por aquela infeliz atitude de chutar uma imagem dos católicos. E está aí ele se deliciando das belezas de Angra dos Reis, o deputado Odinila Provida Vieira, Esse que pulou na esse que pulou na água, está aí na água, e tudo isto, toda essa mordomia, às custas do dinheiro do povo. Esse aí, pô, esse aí tá com Deus mesmo, esse aí, cuidado, hein? O Ministério Público de São Paulo vai pedir ajuda internacional para rastrear movimentações financeiras na investigação de lavagem de dinheiro contra Edir Macedo e mais 9 pessoas. A promotoria concluiu que empresas de comunicação estão entre as que receberam ilegalmente dinheiro de doações de fiéis da Igreja Universal que deveriam ter sido usadas em obras de caridade. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a documentos que fazem parte da investigação sobre o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras pessoas ligadas a ele e à igreja. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelam que o dinheiro dos fiéis, arrecadado para a manutenção da igreja e obras sociais, era desviado para a compra de empresas de comunicação. O relatório faz parte da investigação de 2 anos do Ministério Público de São Paulo, que culminou na denúncia contra Edir Macedo e 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os recursos em benefício próprio. Todos agora são réus no processo que apura desvio de dinheiro de fiéis para compra de bens e empresas, em nome de particulares próximos a Edir Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio. A reportagem afirma: 8 empresas de comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as 10 principais beneficiárias de transferências eletrônicas ou depósitos bancários que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras beneficiárias: Edminas, Rede Mulher de Televisão, Editora Gráfica Universal e Rede Família de Comunicação, todas ligadas ao grupo. Ainda de acordo com o jornal, dos 8 bilhões de reais que passaram pela igreja e por empresas ligadas a ela em 7 anos, 300 milhões foram movimentados em 5 países,
México, Venezuela, Estados Unidos, África do Sul e Chile. Durante a fase de inquérito, a maior parte dos acusados foi intimada e se apresentou na delegacia, mas, por orientação do advogado, eles disseram que falariam apenas diante do juiz. Segundo a polícia, Edir Macedo não compareceu. A intimação dele foi entregue à defesa, já que o bispo mora nos Estados Unidos. De acordo com a promotoria, a investigação vai prosseguir agora com um novo pedido de ajuda internacional para localizar valores que possam ter sido movimentados ilegalmente no exterior. Uma funcionária do advogado Arthur Lavigne, que representa os réus, disse que ele passou o dia muito ocupado e que não teve tempo de ver as denúncias publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. E você vai apresentar nesse altar o teu sacrifício, que é de 100 mil reais, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de 10 mil reais. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas como sacrifício será válido a Deus. Bom, meus caros irmãos, eu acredito que a reportagem já deixou bem claro que tipo de camarada é esse. Existem outras matérias que eu quero mostrar para vocês, mas eu acho que eu vou ter que fazer a segunda parte desse vídeo. Eu até quero saber se vocês querem que eu continue mostrando a série de reportagens da Rede Podre. Essa só foi uma parte. E eu resumi aí, porque realmente vai ficar enorme o vídeo, não é? Esse vídeo, para você ter ideia inicial, que ele se chamava A Verdade, Edir Macedo, A Verdade da Religião. Ele tinha 1 hora e 19 minutos, se eu não me engano, porque são muitas reportagens. Então eu vou fazer a parte 2 mostrando isso. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês, irmãos, que o que está acontecendo aí e que nós devemos ter medo é de como as pessoas são facilmente enganadas. Esses caras realmente conseguem, através da fé dessas pessoas, da boa intenção delas, da ingenuidade de muitas. E isso também não acontece só com pessoas pobres, acontece de pessoas ricas que estão realmente com problemas sérios, inclusive até de saúde, e eles dizem, olha, me passa aí todos os seus bens, que o problema deve ser isso, o seu dinheiro é amaldiçoado. E as pessoas, empresários, pessoas bem instruídas, pessoas inclusive com ensino superior aí, com faculdade e tudo, o pessoal cai na lábia deles, porque eles pegam você justamente no momento de fragilidade. Então é uma coisa que tem que ser revista, porque, como foi dito até na reportagem, se as doações fossem usadas para obras de caridade, obras realmente para ajudar a população, como a própria antiga religião falava no Antigo Testamento, né, que isso já foi abolido, inclusive com a vinda do Cristo, você não precisa mais pagar, meu caro irmão, dízimo nenhum, porque além de você estar tirando um dinheiro que você precisa, você ainda por cima está negando o próprio Cordeiro. Se você acha que você ainda precisa pagar dízimo para ter uma salvação, isso significa que o sacrifício de Cristo não foi válido, né? Ele ainda precisa do seu dinheiro. Deus não reconheceu totalmente o sacrifício de Cristo, né? Você ainda precisa pagar. Agora, a gente sabe também que na nossa realidade, esse mundo material, não tem como fazer uma reunião com as pessoas, um lugar como os pastores reservam ali, com teto, com luz, com cadeiras confortáveis, microfones para falar e a voz para todo mundo. Não tem como fazer isso sem dinheiro nenhum. Então o que eu acho que as igrejas deveriam fazer era pedir uma doação realmente para ajudar o trabalho deles a continuar de pé. Mas os caras colocam como uma obrigação, isso é o que eu vejo como errado, pelo que eu entendo das escrituras, meus irmãos, tá certo? Olha, gente, para você ter esse lugar aqui confortável, para a gente poder fazer esse trabalho, a gente precisa que você nos ajude. Pronto, tudo bem. Mas não, eles colocam como uma obrigação, então isso eu acho errado, porque já foi abolido e além do mais, para mim, ao meu ver, pelo meu entendimento, de fato, as pessoas estão rejeitando o sacrifício de Cristo. Estão dizendo que não foi completo. Então isso é uma coisa muito errada. Esse desejo desses homens, você vê que eles perdem até a compostura, o jeito deles olhar ali e virar para o dinheiro, você vê que eles estão realmente possuídos por espíritos da cobiça, não é? O espírito de Gadu, que realmente é o espírito que é adorado dentro da maçonaria. Não é à toa que tem aquele G lá. G de grana, G de Gadu, G de gulosos. É o que esses caras são, de fato. É que eles querem sempre mais e mais e mais. Nunca é o suficiente. Parece saco sem fundos. Então, meus irmãos, isso tudo vem da maçonaria. Dê uma olhadinha nessa imagem aí que eu vou colocar para vocês agora. Vocês vão ver vários pastores aí na iniciação da cerimônia para se tornar de fato um maçom, tá certo? E nada contra, família, que eles fossem maçons e abrissem a religião deles. Querem abrir, o problema é se infiltrar dentro do cristianismo,
dentro da verdade das escrituras. Esse é o maior problema, ao meu ver. Se eles quisessem fazer, olha, vamos fazer a religião do gadu mesmo, vamos adorar gadu, vamos ser bem materialistas, vamos pedir dinheiro. Tudo bem, cara, vai na fé. Agora você pegar um evangelho que é justamente o oposto disso e querer transformá-lo em um evangelho para gadu, realmente é complicado. E aí a gente vê que está se cumprindo o que Cristo falou, né? Esses caras realmente, Cristo falou lá desde as sinagogas, que esse pessoal nem entra e nem deixa as pessoas entrarem no reino de Deus. Ao contrário, fazem elas 2 vezes mais filhos do diabo do que filho de Deus. E é exatamente o que esses caras fazem, porque passando esse tipo de doutrina, que mais uma vez repito, são doutrinas maçônicas, sendo infiltradas dentro do evangelho, e aí o resultado não pode ser bom, porque as pessoas doutrinadas por esse evangelho vão seguir por um caminho totalmente diferente do caminho da salvação, que é o caminho do Cordeiro, o caminho de Cristo, nosso Yahushua, chamado de Jesus Cristo, não é? Aqui as pessoas conhecem mais por Jesus Cristo, mas o nosso Yahushua, que realmente se sacrificou por todos nós. E somos salvos pela graça e não pelas nossas ações, tá certo, irmãos? E para isso você sabe que basta apenas viver conforme o evangelho deixado por ele e reconhecê-lo como nosso único Senhor e Salvador. Eu vou fazer a parte 2 caso você realmente queira, tá certo? Durante a semana, mas vale muito a pena, família. Ainda tem muitas partes que a gente precisa analisar e ver que de fato tá na hora de ser discutido isso, porque até na matéria você também viu, tem até políticos envolvidos nisso. Não é à toa que as igrejas hoje não pagam nenhum tipo de imposto, é tudo ali livre de imposto. Então é fato que as igrejas, muitas igrejas hoje, principalmente as maiores, servem também como lavagem de dinheiro. Então é uma coisa muito complicada e que eu acho que já deve ser discutida, tá certo, irmãos? Então eu vou ficando por aqui, deixa aí o que é que você achou, se você quer a continuação, e fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto!